Boa noite. Iniciando a quarta semana do estágio Olerite Blindado. Hoje, segunda-feira, não tem como não falar, né, dessa instabilidade das redes sociais. Eu pensei que não ia dar para entrar aqui no Instagram, já estava com o plano B lá para o YouTube, mas agora, pelo menos para mim aqui, 19h40 já estava voltando, tudo estava normalizando. E estamos aqui ao vivo com vocês para mais uma aula. E o tema de hoje, contra a inteligência financeira. Você quer aprender como proteger os seus investimentos? Como fazer com que eles fiquem seguros? Então, nessa aula, eu vou te dar alguns pontos, nós vamos entender alguns termos e algumas questões fundamentais que te deixam, que te fazem sentir-se mais seguro para investir, que te fazem entender que o investimento tem alguns recursos que possibilitam segurança para o investidor, tá? O mercado, ele possibilita a existência de alguns mecanismos que garantem algumas coisas para o investidor. Existe todo um sistema garantidor para que os investimentos, as pessoas possam ter algo concreto em relação à segurança do seu capital, à segurança do seu patrimônio. E nessa live você vai aprender como fazer tranquilamente algumas medidas, como tomar algumas medidas fáceis e simples que podem deixar o seu capital assim bem assegurado, bem garantido, com bastante segurança mesmo, para que você fique de cabeça fresca. E alguns desses métodos, né, algumas dessas ferramentas, você já utiliza automaticamente, às vezes sem nem saber. Isso já está implícito nos seus investimentos, tá bom? Então, se você estiver vendo gravado pelo YouTube, nós vamos agora para a tela, porque eu vou anotar alguns termos para que a gente possa dar andamento aqui de uma maneira sequencial na nossa live. Então, o tema: como ter a segurança de que meus investimentos estão protegidos. Estão protegidos. Como ter a segurança de que meus investimentos estão protegidos? Como? Como pode? Como poderei me sentir seguro, Jorge? O que eu faço? Como é que faz para ficar de cabeça fresca, sendo que o meu patrimônio está todo lá investido, está todo lá aplicado? Preciso de alguma tábua aí de salvação. Como é que eu faço? Será que as corretoras são confiáveis? Será que essas aplicações são confiáveis mesmo? Como que funciona? Tá? Então vamos lá. Mais um termo. Esse termo aqui, ó, é muito importante, tá? Esse termo é muito importante. Deixa eu voltar nele aqui. Isso. Que é o termo contra inteligência financeira. Tá? Eu não ouvi mais ninguém falar esse termo no mercado, tá? No meio dos educadores. Eu tenho este conceito e eu vou trazer agora em primeira mão. Pausou aqui o Instagram. Vou trazer agora em primeira mão para vocês
o conceito de contra-inteligência financeira. Você não vai encontrar nenhum educador ensinando isso na internet, tá? Esse aqui pode-se dizer que é o bônus dessa aula aqui. Contra-inteligência financeira. Aliás, deixa eu colocar aqui, fixar no Instagram, um comentário com este nome, com este termo. Contra-inteligência financeira. Publicar. Fixar comentário. Muito bem. Está fixado aqui. Próximo termo. FGC. Tá? FGC. Vamos lá então. Vou colocar aqui mais um termo para nossa live. FGC. O que será que significa esta pequena sigla, FGC? Depois, vamos falar um pouco sobre reserva de emergência, e também o perigo da estabilidade, tá? O perigo da estabilidade. Vamos falar também sobre a relação funcionário público e risco, tá? Funcionário público e risco. FP versus risco. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Segurança. Para finalizar, segurança. A palavra do dia, tá? A palavra da live aqui. Então, sem mais delongas, sem mais lousa aqui, vamos acompanhando, vamos continuando dentro do nosso tema aqui, dentro da nossa aula. Como ter a segurança de que meus investimentos estão protegidos. Como que eu posso fazer para me sentir seguro em relação a isso? Bom, primeiro vamos entender, né? Se alguém ainda não acha isso importante, vamos entender por que isso é importante, tá? Você tem um termo muito difundido aí no mercado que é o termo inteligência financeira. Inteligência financeira. A inteligência financeira nada mais é do que a obtenção de informações que possam te auxiliar, te beneficiar nas suas finanças, tá? É você colher dados, colher informações, tá? Que você possa utilizar para fazer os seus investimentos, para investir melhor o seu dinheiro. São as informações que você reúne para conseguir saber o que você vai comprar, saber como economizar, saber aonde você deve economizar e aonde você deve ficar mais livre para o gasto, deve fazer aportes mais direcionados. Isso tudo é inteligência financeira, é o orçamento, é você olhar suas despesas, é você olhar os seus recebimentos, tá? Os seus proventos, as suas entradas de caixa, olhar o tanto que entrou, fazer as somas, fazer os cálculos e
prever o tanto que pode sair com base naquilo que já saiu, né? Olhar para o seu mês anterior e ver os gastos que você teve, no mês passado, projetar uma possibilidade de gasto futuro, uma meta de gasto futuro, um objetivo de gasto futuro, enfim, um orçamento para o seu dia a dia, para as suas finanças e também fazer um planejamento para o crescimento do seu patrimônio. Isso tudo é agir e ter e desenvolver inteligência financeira. É ter a coragem, ter a clareza de olhar para as suas finanças, reunir as informações que estão ali na sua frente e tomar decisões, tomar objetivos, tomar metas. Isso é inteligência financeira. Isso não pode ser renegado, não pode ser deixado de lado, não pode ser negligenciado, tá? A inteligência financeira é fundamental. Mas aí, beleza, já adquiri inteligência financeira, sei da importância, mas o que falta agora? E o que ninguém te fala? Agora falta a contra-inteligência financeira. Se a inteligência financeira é a obtenção de dados para a sua organização financeira, tá? E a sua projeção financeira, a contra-inteligência financeira é a proteção desses dados. Então, veja, a inteligência financeira, obtenção dos dados. Contra-inteligência financeira, proteção destes dados. Ou seja, de nada adianta você reunir as informações, reunir os dados, ver lá o quanto você gasta, fazer o seu orçamento, fazer o seu objetivo, traçar a sua meta e começar a colocar em prática se você não protege tudo isso. Aqueles dados, aquelas informações te proporcionaram uma economia. Essa economia te proporcionou uma aplicação, te proporcionou um investimento. Porque sem essa reunião de dados, você não chegaria à conclusão do que você pode cortar, do que você pode trocar e dificilmente iria economizar, iria conseguir otimizar as suas finanças. Mas uma vez que você olha, você começa a cortar, você começa a dar um jeito aqui, um jeito ali, deixa para mais para frente, faz alguma coisa e o dinheiro começa a sobrar. O dinheiro sobrando, você começa a investir. Mas aí, o seu investimento, ele precisa ter uma proteção, tá? Nenhum investimento vai te dar uma alta rentabilidade sem nenhum risco, tá? Para você investir e ganhar da inflação, para o seu dinheiro realmente crescer, você precisa se expor a riscos. E para se expor a riscos, você tem que saber se proteger também de alguns riscos que podem ser protegidos, tá? Do contrário, se você não se expor a riscos, não adianta nada, não adianta de quase nada ou de muito pouco adianta você ter inteligência financeira. Porque aí você faz investimento, mas o seu investimento somente faz o seu dinheiro diminuir com menor velocidade. Mas seu dinheiro não cresce, seu dinheiro não consegue ver um rendimento. Você não tem rendimento no seu dinheiro, tá? Nos investimentos que não envolvem riscos. Não envolvem riscos, né? Como se diz por aí, tá? Então você precisa se expor a riscos. E o que é se expor a riscos? É investir em bolsa de valores, é investir em ações, é investir em renda variável, tá? E aí, para investir em renda variável, você precisa saber se proteger, tá? Você precisa proteger as suas finanças, os seus investimentos. E esta proteção, esta habilidade em proteger o seu capital é justamente a ciência que eu
quero trazer aqui como base de um estudo para vocês, que é a contra-inteligência financeira, tá? Então, a contra-inteligência financeira nada mais é do que a proteção dos dados e informações que te geraram dinheiro e este dinheiro aplicado também encontrar uma proteção, tá? Fazer este dinheiro estar protegido. Isto é agir com contra-inteligência financeira. Muito bem, vamos prosseguir, tá? Uma das principais ferramentas, tá, da contra-inteligência financeira ou da proteção dos investimentos e aplicações é o FGC. E o que significa FGC? Se alguém souber, pode colocar aí no chat. O FGC é o... Enquanto eu escrevo aqui, se alguém souber, também escreve aí no chat. Fundo Garantidor de Crédito. Tá? O Fundo Garantidor de Crédito é uma ferramenta que o mercado financeiro dispõe para que os investidores sintam-se um pouco mais seguros de que terão os seus investimentos protegidos caso alguma coisa fora do controle aí das expectativas venha a acontecer. Então, se você coloca no Google FGC, o que o Google vai trazer para você? Tá? Quanto o FGC garante? O valor máximo garantido pelo FGC para pessoas físicas, tá? É o valor de R$250 mil por instituição, por CPF, tá? Para todas as instituições associadas ao FGC. Então, se você não sabia disso, agora eu trago para você essa informação. O FGC, ele cobre até R$250 mil por CPF. Estão protegidos, tá? Até R$250 mil por CPF estão protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Isso significa que, se você tiver até R$250 mil investidos e alguma coisa acontecer, o banco fechar, o banco for à falência, a corretora desaparecer, acontecer alguma coisa, você consegue recorrer ao Fundo Garantidor de Crédito e recuperar R$250 mil, tá? Então você tem esta garantia. Você, como investidor, tem esta garantia. Então, às vezes alguém pergunta assim, tem várias corretoras aí no mercado, por que eu deveria ter conta em mais de uma corretora? Este é um dos motivos, tá? Enquanto você está ali investindo e tem menos de R$250 mil, você está segurado em uma corretora com esse seu CPF, tá? Se acontecer alguma coisa com essa corretora, você pode recorrer depois ao FGC, que esse dinheiro, essa quantia, até esta quantia, você consegue recuperar. Aí, quando você já tem seus 300, 400 mil pode ser que já seja interessante você pensar em, além de diversificar a sua carteira, também ir para uma outra corretora e fazer um depósito ali na outra corretora. Porque se você perde 300 mil em uma casa, 250 você consegue recuperar, mas 50 mil você vai estar descoberto, você não vai estar garantido, tá?
Então esse é o FGC, está disponível para os investidores aí, pessoas físicas, para dar uma segurança e uma saúde no mercado financeiro. Essa é uma informação que eu queria trazer para vocês hoje aqui sobre o FGC. Então isso aí você tem em praticamente nas melhores corretoras aí, quase todas as instituições aí de corretagem de bolsa de valores, tá bom? E aí a gente já prossegue para a reserva de emergência, tá? O que é uma reserva de emergência? O conceito de reserva de emergência é você juntar mais ou menos aí de 3 a 6 meses, de acordo com a sua atividade profissional, se você é funcionário público ou se você é empresário, aí vai variar, se você tem mais ou menos estabilidade. Fala-se em 3 a 6 meses do seu custo de vida aplicados em investimentos de baixo risco, né? Vamos dizer aí renda fixa. Então você vai, antes de começar a investir em renda variável, você vai se assegurar de que de 3 a 6 meses do seu custo de vida estão garantidos em uma aplicação de renda fixa. Tá? Então, se você gasta aí R$ 2.000 por mês, você precisa ali ter os seus R$ 10.000 aplicados em algum tesouro direto, em algum fundo de renda fixa, atrelado ao Selic ou à inflação, tá? Alguma aplicação mais segura do ponto de vista da estabilidade, tá? Ela não sofre muita oscilação, muita volatilidade, então ali fica o seu colchão financeiro, a sua reserva de emergência. Se alguma coisa acontecer e tudo der errado, você tem ali o seu custo de vida mensal garantido por 4, 5, 6 meses, até você se reerguer. Pessoas que podem ficar desempregadas vão lá e vão se virando ali com aquela quantia, economizando até arrumar um outro emprego, tá? Pessoas que têm mais estabilidade, se alguma coisa acontecer nos investimentos e tiver precisando resgatar um dinheiro, vai ter ali a reserva de emergência, tá? Para cobrir os seus gastos básicos, as suas necessidades. Não pode se confundir reserva de emergência com reserva de oportunidade, que é um dinheirinho que a gente deixa ali até na conta corrente, se for o caso. Caso uma oportunidade, uma ação boa caia muito e você possa comprar lá embaixo, aproveitando essa oportunidade. Não deve-se usar a reserva de emergência para aproveitar oportunidades. Entende? Este é também um conceito da contra-inteligência financeira. Construir uma reserva de emergência antes de começar as suas aplicações em renda variável. E aí, o que você tiver acima dos R$ 10.000, aí no caso, 12 mil, 15 mil, aí você começa a ir para a renda variável com a cabeça muito mais fresca, porque você tem ali um capital já protegido, tá? O seu capital ali muito bem protegido, as suas finanças ali com bastante segurança. Aí você consegue aprender, você consegue investir com uma mentalidade mais aberta, mais tranquila, tá? Agora eu quero ir finalizando falando um pouquinho para você sobre o perigo da estabilidade, né? A estabilidade, ela é muito boa, porque a gente quando sabe que mês que vem vai estar tudo bem, vai cair o salário, vai dar para sobreviver, a gente vai caindo nessa, vai ficando e não sai do lugar e não cresce nunca. Então, tão atrativa a estabilidade é que ela torna-se um perigo, porque aí a pessoa ela corre o risco de entrar em um ritmo hipnótico
e dali ela não sai. Dali ela não sai, ela entra naquele mundinho e ela não consegue crescer. Ela se vê satisfeita e com medo de perder aquele pouco que ela já tem. Então, nesse medo, ela não arrisca. A pessoa não arrisca nada, ela não aceita nada de risco. E a estabilidade, ela faz você nem procurar o conhecimento que é possível controlar os riscos, tá? E para controlar os riscos, você precisa adquirir proteções, precisa adquirir contra-inteligência financeira, proteger uma parte do seu capital para que você possa assumir alguns riscos, tá? E a estabilidade, ela te afasta desse tipo de iniciativa, desse tipo de pensamento. Então, este é um alerta que nós queremos fazer para que você consiga crescer e sair da sua zona de conforto sem necessariamente fazer loucuras, tá? Fazer aí coisas impensadas. Você deve usar esses conceitos dessa aula para proteger o seu capital e quando ele estiver protegido, você sabe que existe FGC, você sabe que pode construir uma reserva de emergência e aí você pode começar a se expor a algum risco em renda variável, tá certo? E a estabilidade só você aproveita só o lado bom da estabilidade. Consegue tirar um pouco essa tranquilidade que você usufrui para poder investir, tá? O funcionário público, e aí eu já entro no próximo tema, o funcionário público, ele já tem estabilidade em tudo, tá? Ele já tem estabilidade no emprego dele, que é o principal. E aí ele tende a procurar estabilidade também nos investimentos. Mas aí perceba que você não está, que essa talvez não seja a decisão mais inteligente, porque se você tem estabilidade no seu emprego, é por isso que você pode procurar risco nos investimentos. Se tudo der errado, mês que vem tem salário de novo, tá? Diferente de um empreendedor. O empreendedor, ele não tem estabilidade na profissão, ele não tem estabilidade salarial, ele não tem estabilidade no emprego, tá? O CLT, muitas vezes ele não tem estabilidade no emprego. Então, ele não pode assumir risco, tá? Ele já vive em risco. A vida dele já é um risco. Então, quando sobra algum dinheirinho, ele, mais do que ninguém, precisa pôr em estabilidade, precisa pôr em aplicações estáveis, aplicações que não rendem muito, mas que pelo menos deixam o capital ali seguro, guardado, tá? Agora o funcionário público é ao contrário, ele tem a estabilidade. Então o investimento dele pode ser mais arrojado, pode ser mais arriscado. E é isso que mais de 90% dos funcionários públicos não enriquecem porque não conseguem enxergar isso. Eles se viciam na estabilidade e levam isso para todas as áreas da sua vida, tá? Leva isso para o financeiro, para os investimentos. E nos investimentos, quem se sai melhor é aquele que sabe e pode assumir alguns riscos. Vai perder dinheiro, vai doer, vai. Só que se você aprender a assumir o risco, você vai encarar essas coisas na forma certa, no nível a que eles podem chegar. Chegou naquele nível, parou e começa mês que vem de novo. O mês que você perder, você tem a perda controlada e o mês que você ganhar, você pode simplesmente ficar milionário de um mês para o outro. Para isso, você só precisa gastar um pouco menos do que você ganha e esse excedente você arrisca nos investimentos. Não adianta esse excedente você querer colocar em estabilidade, que aí você não vai sair do lugar nunca realmente. Não vai sair mesmo, tá? Então, essa é a contra-inteligência financeira. Essa é a chave para você conseguir assumir riscos e se proteger ao mesmo tempo, tá? Não ficar só buscando segurança, estabilidade.
em todas as áreas da sua vida. Nos investimentos, você que tem um pouco mais de estabilidade, pode arriscar um pouco mais e se beneficiar muito realmente disso. Bom, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje, tá? Fica aqui o convite para amanhã, mais uma aula ao vivo. Estamos encerrando o nosso estágio, chegando ao fim, tá? Esta é a última semana do estágio Olerite blindado. Então foi muito bom, foi milhão ter a sua atenção. E eu te aguardo amanhã às 20h30 ao vivo. Até mais, tchau, tchau.